Graça e paz. Agora um. Vai. 1, 2, 3. Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade na série de vídeos a qual nós vamos fazer a respeito de casamento. E hoje nós vamos tratar a respeito da palavra chamada relacionamento. Relacionamento é algo importante, então nós precisamos aprender. No vídeo anterior nós falamos a respeito de conversa e renúncia e usamos também uma frase de Nietzsche, a qual ele diz, que quando nós vamos casar, estamos enamorados, estamos apaixonados, nós precisamos pensar se iremos ter prazer em conversar com essa pessoa quando nós vamos casar depois de 30 anos. E agora nós vamos ver se nós entendemos o que é relacionamento, como que se dá essa questão do relacionamento, o que nós podemos pensar a respeito disso. Bom, nós sabemos que o homem, ele é um ser genuinamente relacional e social, que desde o seu nascimento ele necessita de interação com seus semelhantes, para que assim ele possua um desenvolvimento pleno. Isso é dito nas academias, é dito nas universidades por muitos doutores, mas a Bíblia já diz isso há muito mais tempo. A Bíblia diz, em Gênesis 2,18, que Deus olhou e ele disse: não é bom que o homem viva só. Ele não disse só que faria uma ajudadora, mas na linguagem de hoje, que é uma linguagem magnífica, Deus diz assim, que vai fazer como se fosse a sua outra metade. E essa linguagem é incrível, porque se mostra que o homem não podia ficar sozinho. Quando Deus diz que não é bom que o homem viva sozinho, não é bom que o homem viva só, ele fala o homem é o ser humano, ele não está dizendo o homem, o ser masculino, ele está dizendo o homem na completude da humanidade, tanto o homem como o ser masculino, tanto o homem como o ser feminino. O homem e a mulher que está nesse homem ser humano, não é bom que ele viva sozinho. Joe Bowlby, um autor, ele postula na sua teoria da vinculação a necessidade humana universal de os indivíduos desenvolverem ligações afetivas de proximidade com outros significativos ao longo da sua existência. O que isso tem? O que isso funciona? Como isso se dá? É que nós às vezes pensamos, quando nós estamos falando de casamento, pensa nessa questão do relacionamento como ser aquela ideia do relacionamento pensando no sexo, e não é isso. Ele diz, eu preciso de muitos outros significativos, de sentidos, mesmo dentro do casamento. Então eu preciso desenvolver isso, essas ligações afetivas que é humano, que é aquilo que Deus está dizendo, não é bom que o homem viva só, então um vai ajudar ao outro. Esse relacionamento ele vai existir quando? Enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós vivemos, a nossa existência ela vai se dar, e ela vai se transformando com o passar do tempo, com o passar dos dias, Tem uma autora chamada Maria Emília Costa, ela diz também, como tal, torna-se impossível conceber uma relação em que não haja divergência. Por quê? Porque há divergência. E ela diz, pelo que no segmento dessas divergências surgem as mágoas. Então, eu preciso encontrar essas pessoas, eu preciso me relacionar com elas, mas nessa caminhada há as divergências, e dessas divergências surgem o quê? As mágoas. E nós precisamos compreender esse sentido, esse significado, essa necessidade do relacionamento. E quando eu falo no relacionamento, nós estamos abordando aqui o relacionamento conjugal, o relacionamento do casamento. Há um relacionamento entre eu e ela, ela e minha filha, eu e minha filha, eu e outras pessoas. Então nós estamos tratando desse relacionamento. E agora eu faço uma pergunta: será que você sabe o que é um relacionamento? Será que você entende o que é relacionamento? Será que você compreende o que é relacionamento? Será que nós poderíamos explicar o que é relacionamento ou o que significa a palavra relacionamento? Se você olhar o dicionário, o que ele vai dizer a respeito sobre isso, Ele vai dizer que relacionar é o ato de se ligar, de se conectar a alguém, a algo ou alguma coisa. Isso pode ser um relacionamento afetivo, amoroso, de amizade. É a maneira como você se conecta ou se comunica amigavelmente com outra pessoa. E nós sabemos, que quando nós
nos relacionamos com outra pessoa, aparecem também as dificuldades, o quanto é difícil esse relacionamento, porque com o decorrer do tempo acontecem coisas que vão nos deixando aborrecidos e a frieza no coração ela aparece e nós acabamos tendo um relacionamento ruim. Então isso é necessário que você pare para meditar e pensar como é que está o seu relacionamento no decorrer desse tempo. Quando nós namorávamos, éramos apaixonados. Então o tratamento com o cônjuge é sempre, ou com o namorado, né? No caso não era cônjuge ainda, o relacionamento é fantástico. Dá bombons, dá flor, perfumes, presentes. Agora, isso tende a mudar quando as pessoas casam, né? E por isso eu acho fantástico a Escritura, que ela nos dá texto, nos dá palavra, nos dá orientação para como a gente deve viver. Há um texto bíblico interessante que a gente pode usar agora, nós vamos usar agora para falar do casal, que está em Gênesis capítulo 26, versículo 8, que diz assim: Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Essa é a versão NVI. Na versão Almeida, corrigida, fiel, ela diz assim: E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso maravilhoso. E eu faço uma pergunta para você. Como você tem tratado o seu cônjuge? Como você tem tratado o seu cônjuge? Levar uma vida onde tudo é ferro e fogo não parece muito uma relação prazerosa. Se você leva uma vida assim, onde tudo é pesado, onde tudo sabe, fechado, truncado, parece que não é uma relação prazerosa. A relação onde envolve o relacionamento ao qual nós dissemos até agora. Por quê? Como que se dá isso? Eu preciso me relacionar, mas eu preciso entender como eu vou me relacionar. E aí, nesse texto, essas duas maneiras, essas duas versões que nós podemos usar, né, para nós podermos tirar proveito para aquilo que estamos falando hoje, é muito importante. Primeiro, a versão NVI diz assim, que o rei, ele viu quem? Isaac fazendo o quê? Acariciando Rebeca. E nessa maneira dele tratar Rebeca, o rei percebeu que havia muito mais além de uma amizade de irmão. Então, como você tem tratado o seu cônjuge? Como tem sido a forma que você tem tratado ele? Você tem acariciado eles quando você precisa de algo, ou você tem acariciado porque você tem prazer em acariciá-lo? É relacionamento. E nós precisamos entender que esse relacionamento que envolve truncado, é pesado, que é só de exigências, que não há carícias, é só quando você quer alguma coisa, não tem prazer, não há prazer. E a outra versão, que é a Almeida Corrigida Fiel, quando ela diz assim, a palavra brincar que aparece no texto, ela é maravilhosa. Por quê? Nós não devemos deixar que a nossa vida ela seja aquela vida onde está tudo relacionado a cobranças, a uma conversa formal, que o cônjuge chega e ele fala, seja para o esposo ou para a esposa, né? Ai, você pagou a conta de água, você pagou a conta de luz, você viu as crianças, você tem que fazer isso, você tem que carpir o quintal, você tem que limpar aí, você tem que varrer, sabe? São conversas que não envolvem brincadeiras. E às vezes esse relacionamento ele é pesado demais, ele é muito pesado. Então o relacionamento ele vai além desses significados, tem que ir além. E nós precisamos entender. Eu sei que é necessário que se tenha essa conversa. Nós precisamos conversar para que a vida ela funcione legal. Tem a conta de água para pagar, tem a conta de luz para pagar, tem compra para fazer, tem que vacinar o cachorro, tem que dar banho no cachorro, tem que dar banho no gato, para quem tem, né? Então a gente começa a entender que vai além.
A gente precisa ter esse tempo de carícias, e não porque você quer algo naquele momento, mas acariciar porque você tem prazer em fazer isso. Você precisa brincar porque você tem prazer em fazer isso, em brincar. Não é simplesmente porque está fazendo isso na frente de alguém, não. O que Isaac está fazendo está dando a entender para alguém que está vendo que há um relacionamento muito maior do que de um irmão. Então percebe-se que há algo maior ali. Então no nosso relacionamento as pessoas precisam ver isso. Como que você trata o seu cônjuge? Como você se comporta diante das pessoas com o seu cônjuge? Você já parou para pensar? Quais são as suas palavras? Elas são de carinhos ou são palavras pesadas para o cônjuge? Ai, você já está velha, cheia de ruga, você está gorda. Aí ela olha para você e fala, você continua também do mesmo jeito, cavalo, um chucro. Como têm sido as suas palavras? Você já parou para pensar? A gente precisa elogiar mais. Como eu digo, eu te amo. Quantas vezes? Várias vezes. E esse é o sentido. Nós precisamos entender, elogiar mais, acariciar mais, brincar mais. Porque é muito difícil. Se você não tem prazer de voltar para sua casa, se você não tem prazer, porque não é que a casa não seja o lugar, o seu lar, o teto, eu falo, mas é que você tem medo de ir para casa e encontrar aquelas pessoas, ou aquela pessoa que não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de conforto, não consegue fazer um carinho, não consegue fazer uma brincadeira, a não ser aquelas brincadeiras que sejam depreciativas. Pode existir essas brincadeiras depreciativas? Podem, e existem muitas, né? Nós vemos isso, conhecemos pessoas assim que brincam de uma maneira que ofende, e isso não é legal. Hoje eu me lembrei aqui, né, do nosso primeiro dia, nosso primeiro encontro, e talvez seja isso que nós precisamos fazer, né? Foi meio frustrante, né? Ele me levou para tomar um sorvete, e aí eu fiquei com vergonha de chupar o sorvete, acabei jogando o sorvete fora, e isso virou assim motivo de riso, de brincadeira. E talvez a gente tenha que voltar a isso, né? Voltar ao princípio, voltar ao nosso relacionamento anterior, nos lembrarmos daquilo que foi bom e por que passou, né? Por que ficou lá atrás, por que depois vieram as desavenças, as brigas, o mau humor, tantas coisas ruins que afetaram o nosso relacionamento. Vamos parar e voltar um pouquinho. A gente vai aprendendo com o tempo. A gente vai, como eu já disse, esse ano, mês que vem, faremos 33 anos de casado. Em outubro de 2020, faremos 33 anos de casado. E nós fomos aprendendo um com o outro. E hoje a gente brinca muito, brinca muito mesmo. Porque eu aprendi que nós não podemos viver amarrados, né, com tudo aquilo que é posto pela sociedade e deixar ele entrar no lar. Não, a Bíblia ela não dá esse direito para que eu permita as coisas do mundo entrar. Então eu sei que eu não posso ficar sozinho, eu preciso me relacionar. Esse é o primeiro passo. E Deus criou alguém para que eu me relacionar no sentido de conversa, no sentido de abrir meu coração, relacionar no sentido de que ela me aceite como eu sou, de que eu aceite ela da maneira como ela é, do que a gente possa conversar. Tem dia que eu preciso de alguém que me ouça, tem dia que eu preciso de alguém que chore comigo, tem dia que eu preciso de alguém que simplesmente conte uma piada ou faça algumas coisas que a gente possa rir junto. Esse é o relacionamento. E por isso que o sentido esse texto de Gênesis 26:8, que aparece Isaac mostrando o seu afeto para com sua esposa diante do rei, é o que vale para mim e é o que deve valer para você também. Por quê? Porque nós estamos neste mundo onde, sendo sincero, as pessoas, muitas delas se relacionam com interesse, e aqui não pode ser interesse, tem que ser os outros sentidos, assim como diz John Bowlby. Ainda que, como Maria Emília Costa diz, esse relacionamento de vez em quando há aquelas divergências, e algumas vezes a pessoa fica magoada, mas ele não pode ficar assim. Então a gente precisa entender que é ir além. Porque a mágoa dura muito? Quando eu não reconheço, eu vou lá e falo para ela, viu, me perdoe,
Mas quando eu entendo, eu vou lá, porque o relacionamento, a divergência, sim, mas pode ser bom, que as pessoas podem ir lá e dizer assim, eles formam um belo casal, eles formam uma bela família, porque a palavra diz, olha, quando o rei percebe, olha, você não é só irmão dela, não, você está além disso. O que ele é? Dá para perceber que é esposa. Então é isso que queremos, nós precisamos ir além. E eu, em nome de Jesus, peço que o seu casamento seja abençoado, seja maravilhoso. Você se relacione com a sua esposa no sentido dos outros significativos, não só na relação pensando no sexo, não, em todas as áreas, conversando, brincando, rindo, acariciando, contando historinha, contando piada decente, e vocês vão construindo um casamento maravilhoso. E não só aquela conversa truncada, aquela conversa amarrada, aquela conversa pesada, uma conversa cheia de cobrança. Não, existem coisas que são necessárias que sejam ditas, mas precisa saber como nós dizemos. Peço que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, e que eles sejam o quê? Uma bênção. Isso, uma bênção diante de Deus. Graça e paz. Deus te abençoe.